Minha voz tá falhando, porque eu tô emocionada com esse livro. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Leitura.espírita, um canal onde falamos sobre os livros espíritas. Gente, tá muito calor aqui em BH, acabou de chover, então não sei se o barulho vai estar atrapalhando vocês de me escutarem, mas eu espero que não. Nós vamos falar hoje do livro Iniciação Viagem Astral, do Espírito Lancelin, da editora Fonte Viva. Gente, Miramês fala muito e aparece muito aqui no livro. Então eu sempre falo que esse livro é do Miramês, mas esse livro não é do Miramês, é do Lancelin, mas Miramês tem uma grande participação nesse livro, porque o Lancelin, o autor espiritual, vai participar de uma equipe de trabalho que é liderada e guiada por Miramês. Gente, então liguem para o meu exemplar, tá? É um livro usado que eu comprei numa feira espírita e que eu vou contar a história dele agora para vocês. Vou contar a história de como esse livro aqui, que tá nesse estado, veio parar nas minhas mãos. Mas antes de entrar nessa história, você já sabe, deixa seu like aqui embaixo, assim o YouTube entrega meu vídeo para mais pessoas. Assim a gente consegue espalhar mais sobre o livro espírita no YouTube. E se inscreve no canal se você não foi inscrito ainda. Então vamos lá, né? Eu vou contar a história pra vocês. Minha história com esse livro aqui, com esse exemplar que tá até com durex aqui em volta, atrás também. Mas, gente, antes de entrar nessa história, eu vou comentar aqui rapidinho que a editora Fonte Viva já lançou uma nova capa desse livro. É maravilhosa, inclusive eu já quero comprar esse livro com uma nova capa, porque o meu tá assim, mas tudo bem, isso não é tanto um problema pra mim. Mas as letras dele, tem algumas páginas que estão bem clarinhas, sabe? Que já tá querendo apagar, parece. Então eu tô querendo aí comprar a edição nova também, que é linda, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Maravilhosa a capa nova. Mas então vamos à minha história com esse livro. Bom, estava eu lá andando numa feira de livro espírita, eu iniciante no espiritismo, na minha primeira feira de livro espírita, no primeiro centro espírita que eu fui, que é um centro espírita de Miramês, que é Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Estava eu lá nessa feira de livro usado, não sei se tinha livro novo, estava olhando os livros e aí eu vi esse livro. Esse livro aqui, gente, não me chama atenção, porque olha o estado dele, né, tá bem velhinho, cheio de durex. O nome também, o título também não chama minha atenção, Iniciação Viagem Astral, porque eu não me interessava por esse assunto de viagem astral. Então esse livro aqui não tinha nada, absolutamente nada que chamasse a minha atenção, assim, olhando e julgando pela capa, né? Mas assim, eu senti esse livro me chamando, eu senti um chamado, assim, para levar esse livro. Porque ele não tinha nada de especial. Se fosse só por mim, eu não escolheria levar esse livro, né? Então eu resolvi comprá-lo. E assim, gente, hoje eu sou apaixonada por esse livro. Esse livro é um dos meus preferidos. Foi por ele que eu conheci o espírito Miramês. E é assim, um dos meus autores espirituais favoritos, se eu posso falar, autor espiritual, né? Espírito Miramês é maravilhoso, eu simplesmente amo tudo que ele escreveu, quero todos os livros dele, tenho vários deles, depois eu vou mostrar um dia pra vocês. Eu vou mostrar num vlog, tô gravando um vlog, se você ainda não viu esse vlog, acho que quando sair esse vídeo o vlog já vai ter saído. Lá eu vou mostrar os meus livros do Miramês. Mas eu amo, gente, de paixão, tudo que sai, todo livro que sai da editora Fonte Viva. Os livros da editora Fonte Viva são maravilhosos demais. Eu gostaria de comentar sobre o vídeo que eu fiz do livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da médium Vera Lúcia, do Espírito Patrícia, que é o segundo livro de Violetas na Janela. Lá naquele livro eu comentei no vídeo sobre uma feira de livro espírita, porque no livro comenta o lado espiritual de uma feira de livro espírita. E uma das coisas que comenta lá é que os espíritos nos influenciam nas escolhas dos livros. Então, gente, eu tenho certeza absoluta que eu fui influenciada a comprar esse livro aqui pelos nossos irmãos espirituais. Eu tenho certeza, gente. E como eu disse, só por mim eu não compraria esse livro, né? E aí você vai se perguntar, então quer dizer que todo livro que eu compro eu fui influenciado? Claro que não, né, gente? Nem todos os livros você é influenciado a comprar, mas alguns com certeza têm uma influência sim.
Então, gente, como eu disse, esse livro é um dos meus favoritos. Assim que eu comecei a ler, eu me emocionei. Em quase todos os capítulos eu chorei. É um livro emocionante, traz muitos fatos curiosos, interessantes. E eu, como estava entrando ali no espiritismo, tem muita coisa... Ah, é um bicho. Tem muita coisa nova aqui, assuntos que eu nunca imaginei que existiria. E eu vou até comentar com vocês alguns trechos que mais me marcaram. São trechos super interessantes de coisas que eu nunca imaginei que aconteceria. Talvez até você mesmo que está vendo esse vídeo também não imagina. Mesmo você estando na doutrina espírita, tem coisas que a gente está muito longe de saber, né, gente? Tem muita coisa ainda que a gente não sabe. E lá no Livro dos Espíritos mesmo fala, né, que não é desvendado tudo para os homens. Não podemos saber tudo, ainda não estamos na idade espiritual de saber mais do que foi divulgado. E sobre isso, Miramês até fala que logo na introdução, que eu vou ler para vocês um trechinho, olha só o que Miramês fala na introdução desse livro. Então, aqui na introdução, Miramês vai trazer a seguinte frase: este livro é de grande interesse por revelar assuntos pouco ventilados nos meios espiritualistas. Realmente, gente, o assunto, o próprio título, Iniciação Viagem Astral, não se fala muito, não sei assim, no meio espiritualista, mas no meio espírita não se fala muito de viagem astral, pelo menos eu não vejo, que é aquele desdobramento, né? Viagem astral é a mesma coisa de desdobramento. Todo dia quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo em desdobramento e vai fazer as suas atividades aí, vai onde ele está afinizado, é onde ele vai se dirigir. Mas esse assunto no meio espírita não é muito divulgado. Outra coisa também que tem aqui que não é muito divulgado no meio espírita, no meio espiritualista eu acho bastante divulgado, é a questão sobre chakras, né? As pessoas nem sabem, por exemplo, que nós temos chakras em todo o nosso corpo. Chakra, o que é chakra? Chakras são pontos de energia. E todo o nosso corpo tem pontos de energia. A gente conhece os mais comuns, que são 7 principais, que começam lá do cóccix e vão até o topo da nossa cabeça. E nesse livro aqui, gente, maravilhoso, Miramês fala muito dos chakras. Miramês sempre fala muito dos chakras nos livros dele, não só nesses. E aí, aqui na introdução também ele fala assim: quem não crê na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os homens, na evolução espiritual das criaturas e em Deus, melhor será fechar este livro, porque ele não irá lhe interessar. Bom, isso é verdade, gente. Por quê? O livro, quando você vê assim, não tem nada na capa que fala que é um livro espírita, né? E quando eu fiz uma resenha lá no Scooby, que Scooby é tipo uma rede social de livros, e aí eu vi um moço comentando, né, que ele não gostou porque fala de Deus, essas coisas. Sim, gente, esse é um livro espírita, fala de Deus, fala de Jesus, fala de reencarnação, fala que é possível os espíritos comunicarem com os homens encarnados. Então, esse é o tema central do livro, porque é um livro espírita. Então, sim, ele traz esse tema. Então, se você está assistindo o meu vídeo interessado em ler esse livro e você não é espírita, você pode ler a título de curiosidade, mas ele fala sobre Deus, sobre Jesus, reencarnação. Inclusive, em quase todos os capítulos, tem uma oração maravilhosa, gente, que eu chorei em quase todas. E aí, olha, mais essa linha que Miramês traz aqui na introdução. Esta obra busca atender aos anseios daqueles que sempre pedem mais revelações do mundo espiritual, para que se enriqueçam os valores já alinhados na verdade. E sim, gente, nesse livro aqui vai trazer muita revelação do mundo espiritual, porque, como eu disse, tem coisa aqui que eu não vi em outro livro espírita. Aqui traz muitas coisas interessantes, muitos fatos interessantes. Miramês, nessa introdução, também chama a atenção daquelas pessoas que só de lerem sobre uma viagem astral, igual a gente mesmo, né? A gente lê que iniciação viagem astral e a gente já quer fazer uma viagem astral consciente, né? Já começa a procurar exercício na internet. E aí ele fala do perigo de se fazer esses exercícios. E de outra coisa, gente, não adianta você trabalhar para fazer uma viagem astral consciente e não trabalhar junto a sua evolução moral, sabe? Porque Miramês alerta aqui dos perigos. Se você não trabalha junto a sua evolução com a possibilidade de fazer uma viagem astral consciente, você não vai para lugares bons, né? Você vai ficar ali no primeiro plano. O primeiro plano é um plano criado pela mente humana, onde fica ali pessoas vaidosas, egoístas, onde tem muito ódio, muita inveja, muito rancor. Você vai parar ali. E isso pode sobrecarregar o seu sistema nervoso
e também trazer companhias e influências que você não precisava estar com elas. Influências espirituais, tá, gente? Então, Miramês traz esse alerta. Se você quer ser um viajante, você precisa trabalhar a sua evolução junto. Sobre o conceito de iniciação aqui, viagem astral, sobre o conceito de iniciação, ele traz esse conceito explicado nessa introdução também. Miramês fala que a iniciação aqui também está ligado àquela pessoa que despertou, que iniciou a sua caminhada evolutiva, sua caminhada para ser cada dia melhor, o aluno do bem, como diz Miramês. Miramês traz nessa introdução também uma informação de que a viagem astral pode ser classificada de várias formas, mas ele traz 3 classificações principais. A primeira delas é o sonho. O sonho é o que a gente lembra mais ou menos ali quando a gente acorda e que durante o dia, às vezes por influência de uma imagem, de um cheiro, a gente vai recordando de imagens, de coisas que a gente viu no plano espiritual, né? Isso acontece muito, isso é muito comum. A segunda classificação é aquela que a gente acorda lembrando nitidamente de algumas coisas que aconteceram, que pode dar alegria ou tristeza, conforme onde fomos. E a terceira é o desdobramento, que se apresenta em uma grande escala de consciência. É a viagem astral consciente, né? É o que mais interessa nesse livro e é essa viagem astral que vai ser trabalhada e vai ser tratada aqui nesse livro. Então, a viagem astral consciente. Bom, aí você vai estar me perguntando, nossa, Jéssica, mas então a gente faz viagem astral várias vezes, por que Miramês fala que tem esse risco, esse perigo? Bom, a maioria de nós encarnados estamos muito presos à matéria e às nossas preocupações do dia a dia. No livro de Hermance Dufour, acho que é 1/3 da vida, nesse livro que também fala, né, que a gente está muito ali ligado às nossas preocupações. Então, a maioria de nós, quando vai dormir, a gente não sai de perto do corpo. A gente só fica ali do lado do corpo. Tem gente que nem sai do corpo, tão ligado às coisas materiais e às preocupações, que não consegue ir para outros lugares. Então, nós não fazemos, assim, viagem astral para vários ambientes todos os dias, não. Né? A maioria de nós fica ali em casa mesmo, fica no quarto, fica no próprio corpo. Mas Miramês, ele fala que quando você faz essa projeção forçada, você atrapalha o corpo de ter um sono reparador e ainda corre riscos. É muito diferente quando a viagem astral ela acontece de forma natural. Ele fala que quando acontece de forma natural, nós temos uma proteção natural. Como é algo natural, temos uma proteção natural. Diferente quando estamos forçando o corpo a fazer, no caso o espírito, a fazer algo e a gente não tem evolução, a gente não vai conseguir atingir patamares superiores. Vamos ficar ali no primeiro plano, que é onde está, como eu falei, energias bem pesadas, e isso pode gerar transtornos para a nossa vida. Então o livro é narrado por Lancelin, que faz parte de uma equipe espiritual guiada por Miramês, onde eles fazem trabalho à noite. Eles vêm para a Terra, fazem alguns trabalhos em hospitais, em casas, e levam encarnados em desdobramento junto nesses trabalhos. Aqui vão ter mais de 300 encarnados trabalhando junto com essa equipe espiritual. O livro é dividido em 2 partes. Na primeira parte, Lancelin faz uma pequena introdução, falando sobre viagem astral, sobre a alma em preparo, fala como foi feita a pesquisa dos encarnados que participariam dessa equipe, como foi feita a seleção. Lancelin conta pra gente que foi feita uma seleção entre mais de 1000 encarnados e resultou em 300 ou pouco mais de 300 encarnados participando dessa equipe. E Lancelin conta pra gente nesse início que desses 300 encarnados que trabalharam junto com a equipe, somente 7 que deram continuidade aos exercícios de desdobramento e somente um encarnado teve essa tarefa 100% aproveitada, lembrando das lições, mas que eles não ficam desanimados com isso, porque Miramês conta que já teve resultado pior e que a semente foi plantada, nada se perde. A segunda parte do livro já inicia com uma oração, e a oração, como eu disse no início do vídeo, é bem presente nesse livro. Miramês vai fazer oração em diversos capítulos, se não quase todos, eu acho que deve ter em todos, e são orações maravilhosas. E o que acontece depois da oração, depois da energia da oração, gente, também é maravilhoso.
Foi nessa hora aí que eu chorei em quase todos os capítulos desse livro. E aí Lancelin começa a narrar então o primeiro trabalho aqui que ele narra no livro, é com o encarnado que eles denominam de 29. Morrendo de calor, mas eu queria um café, 29. Então Lancelin vai começar narrando pra gente o caso aqui com o primeiro encarnado, que é chamado de 29. Então mostra a equipe se dirigindo para encontrar 29, e 29 estava lá na maior algazarra com os amigos. E aí Miramês consegue acalmar tudo, 29 vai para casa e mostra como a equipe espiritual prepara o 29 para a projeção astral. E assim que 29 consegue sair então para a projeção astral, a equipe se dirige para um hospital. E gente, nessa hora também foi uma das coisas que eu também me emocionei muito a primeira vez que eu li esse livro, como iniciante no espiritismo, que eu achei maravilhoso nessas cenas, é como a espiritualidade tem um poder de ajudar muito, muito mesmo os encarnados. E nessas cenas, a equipe espiritual, né, o Lancelin, quem está descrevendo, ele descreve como os médicos e as enfermeiras, as pessoas que trabalham cuidando de outras, têm o poder de ajudar as outras pessoas, assim, demais. Só com, às vezes, o carinho que eles chegam para atender as outras pessoas. Nessa cena mesmo, quando 29 vai ajudar uma pessoa no hospital, chega uma enfermeira que cuida do paciente ali com muito cuidado, com muito carinho, e aí Lancelin, ele narra a parte espiritual. Como assim a parte espiritual? Ele vai narrar a energia que sai dessa enfermeira entrando no corpo dessa pessoa, e aí ele narra passando ali pelos chakras, passando pelos órgãos, tudo que vai se ajeitando só com a energia da enfermeira, gente. Isso é maravilhoso. Se a medicina, os médicos, os cuidadores soubessem do quanto eles são capazes, só com a energia, só com a fala, só com o toque deles, quanto eles são capazes de ajudar os outros, gente, a medicina ia estar assim, curando muitas pessoas. Não só a medicina, mas todos nós, né? Miramês, nos livros dele, sempre fala do quanto a gente pode fazer só com o nosso olhar, só com a nossa fala, com os nossos gestos, né? Até os nossos gestos podem fazer coisas. Mas então quando chega essa enfermeira, é uma enfermeira muito bonita, e aí 29, ele se sente atraído pela enfermeira. Quando ele sente essa energia de atração pela enfermeira, ele automaticamente não vê mais a equipe, ele se desliga da equipe e volta lá pro quarto dele. E aí eles perdem entre aspas, né, o 29, que o 29 já começa a sonhar. Aí ele entra em sonho. Bom, gente, tivemos um pequeno aí ocorrido com o tripé. Espero que vocês estejam me vendo bem ainda. Vamos lá, então, continuar. Uma das coisas que Miramês narra também nesse livro é essa dificuldade dos encarnados manterem no trabalho, dos encarnados lembrarem do compromisso, porque algumas vezes eles chegam até o encarnado para buscar ele, para fazer esse trabalho, e eles nem lembram, e eles estão fazendo outra coisa e não estão dormindo. E aí, em alguns casos, Miramês consegue fazer a pessoa ir dormir, em outros não. Então, Miramês fala, né, sobre a dificuldade de encontrar encarnados comprometidos com o trabalho e também de manter o pensamento sempre no bem, sempre em coisas positivas. Miramês vai falar muito da importância do pensamento e da autoeducação, né? Miramês sempre fala isso em outros livros dele também. Eu sei que é do Lancelin, gente, mas como eu disse, Miramês fala muito nesse livro, então Miramês vai falar da importância da autoeducação, de se estudar sobre o pensamento antes de ir fazer uma projeção astral. Então eu vou ler para vocês o caminho que Lancelin descreve quando essa enfermeira chega ali com muito carinho e cuidado, o caminho que ele narra que vai fazendo-lhe essa energia. Olha só, ele fala assim: acompanhávamos com a ajuda de Miramês a viagem das energias da moça pelo corpo do doente e notávamos que elas buscavam, não sei por qual força inteligente, o plexo solar daquele senhor. O plexo solar, gente, é um chakra que a gente tem perto aí do estômago, por isso ele falou estômago, é perto que 3 dedos acima do umbigo que fica o nosso plexo solar. Rodopiando no sistema digestivo e acelerando a digestão, que se demorava no organismo, penetrou com um impulso fabuloso no baço, onde ativou determinadas energias, fazendo-a circular em todas as glândulas endócrinas que começaram a reagir, no impulso natural, para a fabricação de hormônios variados, enriquecendo o sangue de poderes especiais que o coração recebia, por sua vez,
saturando-se de nova vitalidade, capaz de dar condições para que o espírito daquele irmão voltasse ao corpo. Gente, olha isso aqui. Isso porque a enfermeira chegou ali com muito carinho e cuidado. Olha o tamanho da energia. Então, o livro vai seguir assim. Ele vai narrar vários encarnados sendo levados para esses trabalhos em hospitais e em outros lugares. E vai narrando também muitos casos e histórias de alguns pacientes, onde a gente vai ver e entender como ele chegou até ali, quais são as condições que levaram aquela pessoa a estar naquele estado. A gente vai vendo a lei de causa e efeito. Uma das cenas que chamou a minha atenção nesse livro, gente, que eu acho ela maravilhosa, eu não esqueci dela, eu li esse livro em 2016, até hoje eu lembro dessa cena nesse livro, e minha memória, gente, ela não é boa, eu esqueço dos livros que eu leio rapidinho. Agora tem duas cenas desse livro que eu não esqueço, e eu vou ler pra vocês aqui. Uma delas é quando eles estavam numa praia aqui do Brasil, eu não lembro onde. Eles estavam fazendo uma praia e Miramês fez uma oração. Depois da oração, Lancelin fala assim: quando abrimos os olhos sob a luz dos astros que nos clareavam, percebemos que estávamos sendo festejados por inúmeras entidades dos vários reinos da natureza, onde a beleza era o porto seguro da harmonia. Cambiantes de luzes nos chamaram a atenção. Olhamos para o mar e, como que deslizando sobre o festejar das águas, notávamos um grupo de entidades espirituais aproximando-se de nós, numa harmonia que a todos nós encantava. Um dos espíritos, que parecia ter as vestes em formas de onda e cuja claridade destacava, avançou em direção do nosso grupo e foi recebido por Miramês. Entenderam-se por alguns minutos sem que pudéssemos perceber o que falavam, porém, notamos o bem-estar que se irradiava do nosso instrutor espiritual. Gente, fico até emocionada. Uma pausa. Fico até emocionada e arrepiada, minha voz até falha. Nossa, eu preciso ler esse livro de novo. Meu Deus. Então, assim, maravilhoso pra mim, foi tão novo pra mim quando eu li esse livro. Eu acho esse livro maravilhoso. Acho que é por isso que eu amo tanto Miramês, sabe? E por isso eu tenho certeza de que eu fui intuída a pegar esse livro naquele dia, naquela feira de livro espírita. Gente, maravilhoso. Sem palavras para esse livro. Uma outra cena que me marcou muito nesse livro também foi quando essa equipe estava descendo aqui para a Terra e Miramês escuta um som, um barulho, e aí ele muda a direção que a equipe espiritual estava indo e vai ver o que é. E aí quando eles chegam, é um avião, tinha pessoas gritando, muito barulho, e aí eles vão ver o que é. Miramês fala para a equipe entrar dentro do avião e acalmar as pessoas que estão lá dentro, enquanto ele vai ver o que é. E quando ele vê, são várias entidades que estavam tentando derrubar o avião, porque dentro do avião tinham pessoas ali que eles queriam se vingar. Já dentro do avião, quando a equipe espiritual entrou, tinha um padre dentro do avião, e esse padre conseguia ver a equipe espiritual. Então, um dos espíritos foi falando através do padre para as pessoas se acalmarem, sentarem, que tudo ia dar certo, para elas fazerem uma oração. E aí no final, né, quando o Miramês consegue ali, gente, essa cena é descrita assim maravilhosamente também, sabe? Tem uma coisa de raio, de chuva que Miramês... Ah, gente, eu nem sei explicar essa cena, é maravilhosa. E aí esse padre encarnado, né, ele viu a equipe espiritual, mas a religião dele ainda não permitia ele falar sobre isso. Então, quando tudo fica bem, ele fala que foi um milagre, mas ele sabia que não foi um milagre, né? No termo como as pessoas acreditam, do nada ó, a gente foi salvo. Não, ele sabia que tinha uma equipe espiritual, ele viu a equipe espiritual trabalhando para colocar tudo em ordem. Minha voz tá falhando, porque eu tô emocionada com esse livro. E aí vai seguindo, assim, vai seguindo o livro. Eles vão apresentando personagens, contando histórias, e traz muita coisa nova, muita coisa interessante. Eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei aqui foi novo e interessante pra você também, gente. Não tem como. Esse livro aqui é um livro muito rico, e eu já quero reler, né? Só quando eu tava escrevendo esse roteiro pro vídeo, eu já tive vontade de reler de novo, porque tem tanta informação aqui dentro, e eu já li tem tantos anos,
que eu perdi já muitas coisas, né? Eu não lembro já de muitas coisas. E Miramês, ele traz muito conteúdo aqui para nós que estudamos a doutrina espírita. Ele fala muito sobre pensamentos, né? A força que nosso pensamento tem, sobre compromisso com aquilo que a gente veio fazer aqui mesmo na Terra, né? A gente não tá aqui para diversão, né? A gente não tá aqui para divertir, todos temos uma missão para cumprir aqui. Ele fala sobre a importância de um pensamento sempre positivo, ele fala sobre as consequências de um comportamento desregrado, mas ele fala principalmente sobre o poder que o amor tem sobre todos nós. E aí, gente, vocês gostaram dessa resenha? Eu espero que sim, é um dos meus livros preferidos. E me conta aqui embaixo se você já leu esse livro, ou se já leu algo de Miramês. Eu espero que sim, porque Miramês é maravilhoso. Se não, leia, porque você vai amar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!